Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa segunda temporada do podcast Spoilers da Vida. E esse é o 28º episódio, e nesse episódio eu vou falar sobre sucesso. E para quem ainda não ouviu os episódios anteriores, é só buscar no seu agregador de podcast preferido, Deezer, Spotify, por Spoilers da Vida. Tem muitos temas, muitos episódios sobre temas como comportamento, liderança, aprendizado e muito mais. E hoje vamos falar de sucesso. Todo mundo procura ao longo da vida o sucesso, seja ele no trabalho, no relacionamento, em algum projeto pessoal, ou seja, em praticamente todas as áreas da nossa vida. E sucesso é um termo bem genérico, para cada um de nós ele tem um significado, para você talvez seja ter um emprego estável, onde você possa sentir orgulho do que você faz, e para uma outra pessoa talvez seja se tornar rico e viajar pelo mundo. Mas independente do momento ou da área que você está buscando sucesso, quando você vê alguém bem sucedido, você só está vendo aquele momento da pessoa. É igual a foto do Instagram, você só vai ver coisas bonitas e momentos felizes. Quem foi que nunca postou uma foto bonita, mas que não representava a jornada como um todo? E para você entender, eu vou fazer aqui uma metáfora, sobre sucesso, e que a metáfora o sucesso ele é um making off da foto. Então imagina que você tirou uma foto sua, tá? Você lá no pôr do sol em Maragogi, nas piscinas naturais, com o azul do mar refletindo, o sol alaranjado se pondo, formando aquela visão de tirar o fôlego. A maioria das pessoas que olhar essa foto, ela vai curtir, ela vai comentar, nossa, maravilhoso, que inveja, que foto linda, mas nenhuma delas conhece o caminho, a jornada que você traçou para chegar naquele momento. E a verdade aí, vamos contar o making off, A verdade é que para tirar essa foto, você acordou às 3 horas da manhã, porque você precisava pegar um voo, o seu voo foi cancelado, você teve que esperar por 12 horas no aeroporto, e quando você entrou no avião você estava exausto. Além disso, durante o voo, você pegou turbulência, e saindo do avião descobriu que suas malas não tinham sido despachadas e foi pro hotel descansar. E no hotel, você chegou lá e foi super bem atendido. As pessoas eram prestativas, te ajudaram a comprar algumas roupas até que a sua mala fosse recuperada, e eles até foram buscar a sua mala no aeroporto. E no dia do passeio, você teve que sair bem cedo, porque você queria chegar num horário que não pegasse as ondulações no mar, que você pudesse aproveitar no catamarã o passeio sem ter muitos problemas. E tirando essa questão da fome, estava tudo bem até ali, até que o pneu do micro-ônibus furou. E nesse momento você se sentiu realmente mal, sabe? Parecia que nada ia dar certo. Você até pensou em desistir, em voltar pro hotel, em acabar com essa ideia. Mas tinha uma senhorinha que estava sentada do seu lado, que ela insistiu que você fosse. Ela falou, olha, esse problema aqui vai ser resolvido rápido, geralmente isso daqui é coisa tranquila de se resolver e você ainda tem o dia inteiro para aproveitar. E meia hora depois, a senhorinha estava realmente certa, depois de tudo foi arrumado e você voltou para sua jornada, voltou no caminho para as piscinas naturais. E chegando lá, você teve uma outra notícia que foi uma pontada no estômago, O catamarã que você ia pegar cedo não pôde esperar por conta das outras pessoas. E agora? O que você ia fazer, O rapaz da empresa até falou que você poderia voltar outro dia, ou então esperar alguma desistência, mas que todas as vagas do dia estavam preenchidas. Sem ter o que fazer naquele momento, a única coisa que você pensava é, eu não tomei café, eu preciso tomar o meu café e para tentar me recuperar um pouco. E aí você viu aquela senhorinha que havia conversado com você dentro do ônibus e que também perdeu o passeio, estava ali perto, e ela te convidou para sentar e conversar com ela. E juntos vocês tomaram café e ela contou muitas histórias sobre a região, sobre a cultura, sobre o pôr do sol, que era um dos mais bonitos da região, porque ele era visto das piscinas naturais, com o mar de fundo. E também falou dali, da praia, da região onde vocês estavam, que no final daquela praia o rio se encontrava com o mar e formava uma das mais belas paisagens da região. E depois de tomar café, e como você também não tinha mais nada para fazer, você decidiu ir caminhar. E nessa praia que ela havia falado, quem sabe você ia conseguir ter um momento de tranquilidade, de prazer. E você decidiu ir caminhar nessa praia. E alguns minutos depois, sentindo ali a areia entrar pelos seus dedos, o som, aquele som leve das ondas batendo no mar, você já estava bem mais calmo, já tinha percebido que talvez esse momento, mesmo que com todos esses percalços, também pudesse te trazer alegria
e também sentia aquele sol que estava tão gostoso, você chegou até a sorrir. E foi caminhando, né, nessa praia, até que você chegou no final da praia e você encontrou o local onde a senhora tinha falado, que era o encontro do rio, né, onde o rio desembocava no mar. E eram tantos os tons de azuis e verdes no encontro desse rio com o mar, e a quantidade de peixes e pássaros que estavam ali por conta dos peixes, que você até decidiu sentar um pouco e apreciar esse momento. E você passou alguns minutos ali, né, meia hora mais ou menos, e você retornou pro bar onde todo mundo estava esperando, né, ver se ia aparecer uma nova oportunidade de pegar o catamarã. E você almoçou, e depois de algumas horas, ninguém havia desistido do passeio. Você estava quase retornando para o hotel quando a senhora chegou para você e disse que havia uma pessoa que estava querendo desistir e te apontou para um rapaz que estava sentado na beira da praia, né, junto com a namorada. E você chegou lá para conversar com ele, para saber por que ele estava desistindo, como é que ele queria fazer, né? E ele falou, olha, na verdade não é que eu estou desistindo, é que eu queria vender o meu ingresso e o da minha esposa, e também não faz sentido vender um só. Ela não vai sozinha e nem eu vou sozinho. Então eu preciso que os 2 ingressos sejam vendidos. E aí você vendo isso, e ele falando, nossa, eu vendo os 2 ingressos, você pensou, pô, eu não tenho muito tempo para decidir, porque a barca vai sair daqui a pouco, e você decidiu aceitar. Tudo bem, já que eu tô aqui, deixa eu aceitar esse sacrifício, né? Só que agora o seu passeio tinha saído pelo triplo do preço e você ainda estava com ingresso a mais. O que você ia fazer com ele? E por incrível que pareça, essa decisão ela não foi tão difícil. Você olhou para aquela senhorinha e convidou ela, que te ajudou o dia inteiro, né, para que te acompanhasse no passeio, e ela ficou muito feliz com o convite. E juntos vocês embarcaram para ver o pôr do sol, né? Na verdade, para conhecer as piscinas naturais. E as coisas pareciam estar super ajustadas, só que 4 minutos depois de sair da praia, você sentiu que talvez não fosse assim por muito tempo. E começou uma ventania, o barco começou a balançar por conta das ondas, e uma chuva forte começou a cair, aquela chuva de lado, né, que molha tudo, independente de onde você tenta se esconder. E você tinha certeza de que todo o esforço que você tinha feito tinha sido em vão. Aquele sentimento de raiva veio, a vontade que você tinha era de gritar. E quando você olhou para o lado, a senhorinha estava ali, tomando aquela mesma chuva e rindo. Como? Como que isso podia acontecer? E ela, calmamente, virou para você e falou, olha, aqui na região é muito normal cair essa chuva nesse horário. E o vento forte, ele leva as nuvens. Então, do mesmo jeito que ele traz, ele leva essas nuvens para longe e daqui a pouco vai passar. Você vai ver, a gente vai ter um pôr do sol maravilhoso. E você olhou para o céu, meio desconfiado, para o mar, do jeito que ele estava, balançando o barco. Pensou, olha, eu acho que esse balanço do mar já deixou essa senhorinha meio doida. E foi assim. 10 minutos depois, o vento havia levado todas as nuvens de chuva, a chuva já tinha parado, e vocês estavam de frente para as piscinas naturais. E o céu já estava mostrando aquele azul e o sol aparecendo para agraciar aquela paisagem, né? E você ficou ali, vocês mergulharam, e depois de muitos mergulhos, de conversas agradáveis e sorrisos, o sol começou a descer em um lindo cenário de cores indescritíveis. É algo que você nunca tinha visto antes, um pôr do sol no meio do mar. E você precisava registrar esse momento. E logo você ouviu a mesma senhorinha falar, você quer que eu tire uma foto sua? E novamente ela estava ali, solícita para ajudar e tirar aquela foto que em algum momento foi parar no Instagram. E o sucesso é isso, ele não é apenas a foto que você vê, e sim a jornada toda. Se a gente for olhar esse exemplo, essa metáfora, são mudanças de plano e de rumo que a gente tem que fazer no meio do caminho por conta de um voo atrasado, de um pneu furado. O momento em que a gente vai ter que abrir mão de coisas que são importantes pra gente, como o café da manhã, por exemplo, no caso dele. São momentos que a gente vai ter raiva, que a gente vai ter tristeza, que a gente vai ter insatisfação, que vão trazer pra gente uma sensação de desespero, de querer desistir, de buscar esse sucesso, de achar que não é pra gente. E são as pessoas que vão estar ali por você, que vão te apoiar, que vão te ajudar a aprender, a crescer, a não desistir e seguir caminhos diferentes, mas que ao longo da jornada
vão trazer alegria, vão trazer desafios, vão trazer novos conhecimentos e prazer, como por exemplo a caminhada que ele fez ali na praia. Porque se a jornada não for prazerosa, você não vai querer fazer. A verdade é essa, a gente tem que encontrar o prazer, tem que encontrar a satisfação, a alegria no que a gente está fazendo. E mesmo depois de tudo isso, o sucesso pode mudar para você. Lembra que o objetivo inicial dele era chegar nas piscinas cedo para evitar o balanço do mar? E ele chegou no final do dia. Mas mesmo assim, ele conseguiu ver um pôr do sol maravilhoso, ele conseguiu mergulhar nas piscinas, ele conheceu lugares que ele não iria conhecer se ele tivesse ido cedo, ele conversou com pessoas que ele talvez não tivesse conversado, se ele simplesmente tivesse chegado lá e cumprido a sua jornada de forma mais rápida. E no caso dele, tudo isso mudou, mas mesmo assim foi um reconhecimento de sucesso. E lembre-se que a todo momento pode aparecer alguém para te ajudar ou para te dizer que você não vai conseguir. E quem decide qual caminho seguir e quem vai escutar é você. E é isso, gente. Isso daqui foi só uma metáfora para falar um pouquinho de sucesso. Tem muitas pessoas que acabam vendo o sucesso de alguém, o meu próprio sucesso, ou o sucesso de alguém que trabalha com você, e fala assim, não, é sorte. Ah, não é sorte, é dinheiro, porque se não tivesse dinheiro eu não fazia nada disso. E não vê tudo que aconteceu para chegar naquele momento, né? Que acha que é mágico, é de um dia para o outro, e não é bem assim. E eu espero que vocês tenham gostado dessa metáfora. A ideia é não romantizar o sucesso, mas mostrar que ele é cheio de nuances, de momentos bons, de momentos ruins, de pequenos ou grandes fracassos no meio do caminho, mas que no final a gente tem que aproveitar, aprender e ser feliz com a jornada. E se você quiser também saber um pouco mais sobre sucesso, tem os episódios 47, que fala sobre atitudes de uma pessoa de sucesso, o episódio 9, que fala sobre mindset, o modelo mental, que é a chave do sucesso ou do fracasso para algumas pessoas. E eu falo nesses episódios sobre atitudes, comportamentos, o modelo mental das pessoas que têm sucesso, para que vocês possam seguir essa jornada sem desistir e sem se deixar abalar pelo que acontece no meio do caminho. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o tema de hoje. Talvez semana que vem eu continue falando um pouquinho de sucesso, mas aí entrando um pouco mais nas raízes do sucesso. E espero que vocês tenham gostado e a gente se vê segunda que vem. Não esquece de compartilhar esse episódio, de curtir e deixe seus comentários, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.